nós preparamos aqui uma apresentação, né, para que a gente pudesse, num primeiro momento, a gente está falando de uns 10 minutinhos, poder fazer a apresentação da Fundação Síndrome de Down. Depois a gente abre, né, para possíveis questionamentos, perguntas, curiosidades. Talvez a gente não tenha resposta para todas, né? E daí a gente preparou depois uma sequência de mais uns 10, 15 minutos para mostrar um pouco dos nossos desafios, tá? Bem, eu acho que essa tela representa bem, né, o que a gente vem fazer aqui, né? Acho que é nessa diversidade, é por eles, por elas, né, que nós estamos aqui. E eu gostei muito dessa imagem, né, que a gente aproveitou aí do formato das telas da Rede Buriti, e eu acho que faz nos lembrar bem, né, dentro dessa reunião, do que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo aqui, tá? A Fundação Síndrome de Down, eu acho que ela tem na sua história, né, e por isso que eu sempre acho que, ouvindo os fundadores, né, a Lenir e o Cláudio, que sempre estão muito presentes na Fundação, você sempre ouve elementos, assim, muito curiosos da história. A Fundação Síndrome de Down tem hoje 39 anos, né, ela realmente iniciou em 84, mas efetivamente em 85 ela se fez realmente como uma organização. Curiosamente, né, foram 3 famílias, enfim, algo muito... quando eu falo parecido, que vocês me entendam, né? Quando a gente olha um pouco para todo o Brasil, a extensividade desse Brasil, né, você vê que é realmente sempre uma grande luta, né? E quando você lê a história da fundação, não é diferente. Foi no fundo de uma garagem, né, que começaram a fazer suas atividades, implicados aí com seus filhos, essas 3 famílias, né? E no início, curiosamente, a fundação, ela atual, né, Fundação Síndrome de Down, ela se denominava como SOCIND, Sociedade para a Investigação Científica da Síndrome de Down. Então, ela nasceu, né, em 85, exatamente bastante preocupada, olhando um pouco, mirando, né, e eu acho que tem um livro muito curioso da história aí da Fundação, que eu digo, né, depois de vivenciar um pouco com os fundadores, a gente sempre descobre mais coisas que aconteceram ali e você verifica os detalhes, né, mas o livro, ele se chama Uma História para contar da Fundação, e traz muitos elementos, né, o que foi essa trajetória. E eu acho que isso traduz um pouco esses 39 anos, né, de travessia, e que eu vou, teoricamente, eu sou uma pessoa teoricamente nova na Fundação, estou próximo a 6 anos, né, do conselho, da diretoria, mas há 8 anos desde quando meu filho nasceu. Então, ali que eu acho que também a gente buscou, né, muitas informações durante todo esse período, e sempre os desafios, né, de tentar compreender todo esse processo, e foi o que instigou estar junto nessa causa, um pouco mais próximo, né, dessas ações de gestão. Então, eu acho que essa coisa da história e da equipe da Fundação hoje, né, ela se mistura aí um pouco. Hoje eu estou, né, junto com Marta e Lenir, fazendo parte dessa diretoria executiva, mas nós temos uma organização dentro da Fundação, onde nós temos o Conselho Curador, a Comissão Fiscal, né? O Conselho Curador teoricamente onde nós discutimos muito sobre as estratégias da Fundação, os caminhos da Fundação, e claro, né, nós, todos eles como representante, eu, Marta e Lenir, aqui na diretoria executiva, a gente fica um pouco mais dentro dessas ações do dia a dia, junto com a equipe, né? E a equipe que nós temos, basicamente, ela se compõe, não numa estrutura tão complexa, mas de um administrativo, né, uma equipe e o apoio do administrativo, onde se faz aí com 12 a 13 pessoas, e nós temos uma parte mais técnica, né, que vem de uma coordenação, é desenhado com uma coordenação geral, uma coordenação pedagógica, temos uma equipe de comunicação, e uma equipe técnica de 21 técnicos, né, ali trabalhando dentro das frentes estratégicas da Fundação. Os programas da Fundação Síndrome de Down, né, basicamente dentro da sua missão, que é a inclusão,
a autonomia, o desenvolvimento da autonomia e essa autodeterminação, nós temos os nossos programas divididos nessas 5 frentes, né? Onde perpassa ali um pouco pela atenção às famílias, o apoio à educação inclusiva, atenção terapêutica, atenção à vida adulta e o ateliê de artes Tomás Perina. Bem, a nossa ideia aqui é passar muito brevemente um pouco por esses 5 programas para poder apresentar um pouco esse contexto geral de como a Fundação se organiza hoje, né? Essa estrutura, ela vem de um histórico, né? Eu acho que a Fundação, eu sempre ouço falar muito dessa história de vanguarda, aonde durante todo o seu processo, né, em especial aí na década de 90 até 97, ela acrescenta no seu histórico esse Centro de Desenvolvimento Integral, mas em 2008, quando começa a compor um pouco mais e não perdendo um pouco a premissa que era, né, a investigação científica da síndrome de Down, institui ali um pouco a partir de 2008 o primeiro Fórum Internacional, começa a olhar um pouco para essa estrutura e a partir dali, né, então essa estrutura que eu mostro dos programas hoje da Fundação Síndrome de Down é algo que já vem sendo construído aí, especialmente nesses últimos 14, 15 anos, tá? Acrescenta, a gente tenta estudar bastante, né, cada ponto que coloca para não tornar tão complexa a estrutura, tá? Mas vamos lá, eu vou navegar aqui brevemente pela atenção às famílias, né? Tem aí as frentes mais voltada para o atendimento à gestante, bem-vindos bebês, atendimento ao bebê e seus pais. Então, é o primeiro contato, muitas vezes, né? E que a organização dentro da fundação, a gente se dá isso por atendimento individual e em grupo, para gestantes, mães, pais, né? Com aquele objetivo mesmo de apoiar, acolher, ouvir, né? Fazer essa troca entre as famílias e discutir, né? Eu acho que, em especial, aí, promover esse primeiro vínculo de fortalecimento da mãe-bebê, família-bebê. Junto a isso, né, a gente tem ali trabalhos relacionados a sempre voltado um pouco para os projetos, mas a gente articula junto com o grupo de famílias essa ação, essa atuação, né, de estar trabalhando ali na hora da notícia. Claro que são os profissionais, né, que articulam junto com os grupos, mas não deixa de ser uma missão, né? A Fundação também sair ali da instituição e até os órgãos de referência, por exemplo, os hospitais, maternidades, e capacitar esses profissionais de saúde responsáveis pela notícia do diagnóstico da síndrome de Down, né, para os pais. E aí eu acho que tentando buscar um pouco essa maneira mais qualificada, humanizada, dentro dessa linha de programa. Uma coisa que a gente tenta potencializar é uma missão em especial, né? Eu acho que um grande objetivo nosso para esse ano é fortalecer o engajamento das famílias, e esses grupos de famílias passam a ser exatamente um desafio para nós, né? Tentar engajar as famílias nesses encontros semanais. Então a gente busca não só, né, na vinda da pessoa atendida na fundação, mas tentar mobilizar para diferentes idades. Aí eu não estou falando mais, né, só da atenção gestante, o bebê, mas aí já a criança, o adolescente, o adulto, né? Então, esses grupos de famílias têm o objetivo aí de promover essa troca de experiência entre familiares enfim, né, buscar cada vez mais essa potencialização aí sobre a convivência diária com pessoas com deficiência. E acho que o que busca ali, né, fazer um pouco esse olhar mais cuidadoso também é o atendimento psicossocial, né, que nós temos profissionais também que contribuem para o fortalecimento desses vínculos familiares e comunitários, sempre articulando junto com esses grupos de família, enfim, né, dos atendidos, as discussões, tá? Então, atenção às famílias, a gente sempre coloca também como prioritário, porque me parece que o vínculo mais forte se dá por aí. Temos aí o programa de atenção terapêutica, né, que são os atendimentos especializados com a equipe multidisciplinar,
que faz o atendimento individual e em grupo para bebês, crianças, adolescentes, e tem essas especialidades, a fisioterapia, a fono, psicopedagogia, terapia ocupacional, enfim. Eu coloquei um pouco dos números, né? Nós tentamos abordar aí um pouco, mas isso é uma média do nosso último relatório de gestão de 2023, e que, diante de todas as parcerias, convênios, né, termos de cooperação que nós temos, a gente chega aí nos números que são os que estão aí, né, enfim, atendidos, a média de grupo por semana, então é uma dinâmica bastante, enfim, intensa, mas que a gente sempre toma muito cuidado, né, de que a atenção terapêutica não predomine só o modelo médico dentro do nosso processo de atendimento, tá? E qualifique também essa pessoa que está ali. Um terceiro programa, que é o apoio à educação inclusiva, ele traz aí um pouco essas ações pedagógicas que favorecem a superação de barreiras. É um termo, teoricamente, de cooperação, vocês vão ver que depois a gente vai falar um pouco a respeito desse programa como um ponto que nos desafia, né, no dia a dia, mas ele tenta buscar as ações aí, né, enfim, tem como referencial a educação inclusiva, e a busca dentro desse termo de cooperação que nós temos com a Secretaria Municipal de Educação, fazer essa parceria com os professores da rede pública de ensino, para discussões, né, com o objetivo de romper essas barreiras que impeçam ou dificultem os processos escolares inclusivos. O trabalho, basicamente, né, do AEE, que está na nossa política, enfim. E daí eu acho que essas três frentes que estão colocadas, que são as ações de articulação com profissionais, orientações a professores, acolhimento às famílias, é algo que a gente busca cumprir ali dentro desse termo de cooperação que a gente tem ali, tá? Nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco melhor a respeito desse programa, tá? Atenção à vida adulta, aí ele abarca um pouco, né, eu acho que exatamente essa pessoa, depois que sai da escola, né, ela vai buscar aí o mercado e inclusão, enfim, a formação, o trabalho que a gente faz é de formação e inclusão no mercado de trabalho, então nós temos um programa instalado, que ele se assemelha muito a emprego apoiado, mas nós trabalhamos ali com 3 fases, né, que uma é exatamente o que a gente chama do curso de iniciação ao trabalho, que é a preparação dessa pessoa, desde fazer um currículo, como se portar. Então, é um curso que tem uma duração aí de 3 a 4 meses, mas que prepara essa pessoa. E daí nós temos as chamadas vivências práticas, que não deixa de ser o estágio, né, que é acompanhado, não remunerado, e uma terceira estágio aí dessa formação e inclusão do mercado de trabalho, que é o CLT, né, que é a contratação, tá? Então, a busca aí, o desafio é sempre na qualificação desses trabalhos, né? Depois de contratado, enfim, toda assessoria é realizada, mas também acho que o desafio é a qualificação desses trabalhos. O lazer é um programa que nós temos composto com 2 grandes grupos, né, de adolescentes, adultos, que tenta buscar aí um pouco as questões de autonomia, mas é que eles também têm a decisão de escolher, enfim, né, enfim, sair e trabalhar questões relacionadas ao processo de autonomia. Então, hoje nós temos um segundo grupo que, enfim, compõe aí pessoas mais jovens, né, de 18 a 24 anos, nós temos um grupo há bastante tempo já formado e que vem cada vez acrescentando mais, que é o grupo principal, mas a gente, esse ano, buscou abrir um novo grupo para tentar trabalhar essas questões desde muito cedo, né? Os minicursos complementares, eles compõem ali um pouco, então, a ideia de manejo de dinheiro, de atualidades, né? Então, de leitura, apesar que de leitura e interpretação, nós vamos implementar agora nesse segundo semestre, tá? É um curso mas os demais já existem, tá? Temos a autodefensoria é algo que vem, né, também nos desafiando a criar um grupo local, até porque a gente discute muito a respeito do termo, né, o que significa realmente a autodefensoria dentro da fundação.
todo o trabalho que a gente desenvolve a respeito de autonomia, a gente acha que ali tem, né, eu acho que espaço também para a gente poder trabalhar esse grupo, que eu acho que vem mais fortemente nesses últimos 2 anos, 1 ano, né, em especial, se fortalecendo com o apoio da federação, né? Então, nós temos representantes da Fundação na Autodefensoria da Regional Sudeste, e, enfim, nós temos a formação dos mediadores, que eu acho que agora fortalece um pouco mais essa ação local, né? A moradia independente, o ano passado, nós nos desafiamos a criar, pelo menos a trabalhar um pouco a documentação, né, inicial para trabalhar essa primeira etapa da moradia independente. O ano passado nós trabalhamos com 13 famílias e pessoas que tinham interesse. Esse ano nós estamos com 21 famílias e pessoas que têm esse interesse em estar trabalhando, e temos alguns protocolos que a gente começou, criamos um documento, e não é protocolo, né, mas eu acho que é um processo mesmo para trabalhar junto ao grupo especializado da Fundação, psicólogo, TO, enfim, para poder trabalhar um pouco esse processo mesmo de preparação para a moradia independente. E envelhecimento, né? Eu acho que as ações para o envelhecimento precoce, dentro da atenção da vida adulta, também, enfim, tem muitos desafios, mas esse é realmente a expectativa de vida dessas pessoas, teoricamente, aumentaram, né? Eu acho que estão aí, tem trazido para nós exatamente, eu acho que desde 2019, em especial, quando nós escrevemos um projeto para o Pronas, trabalhamos só muito mais com essa atividade de ter uma avaliação neuro, né, para poder acompanhar. Foi descontinuado o projeto em 2022 e a busca nossa é de fortalecer não somente o acompanhamento, né, desse grupo por meio da avaliação neuro, mas também de atividades que compõem aí um pouco essa qualidade de vida, saúde, bem-estar aí para esse processo de envelhecimento, tá? E aí, eu fecho aqui com essa tela, que é o Ateliê de Artes Tomás Perina, que eu acho que a ideia do ateliê, desde 2010, né, nós temos isso na fundação, mas eu acho que veio se aprimorando ao longo do tempo, e o ateliê é um espaço aí que busca desenvolver esses, enfim, potenciais expressivos artísticos, a habilidade mesmo, né, enfim, dos traços, a estética, esse repertório visual, artístico e cultural das pessoas com síndrome de Down. Nós temos aí aberto para uma gama, enfim, a partir de 7 anos, né, esse espaço, junto com o ateliê, um pouco só rapidamente do histórico, né, que eu estou extrapolando esses 15 minutos iniciais, mas assim, a ideia é que dentro do ateliê, o histórico do ateliê, desde 2010, desenvolve um trabalho muito pautado, eu acho que desde esse momento, né, discutido no modelo canadense, exatamente de um ateliê que trabalha com síndrome de Down também, Nina Hartmann, se eu não me engano, não, esse é o nome, né, e que em 2010, 2011, a Fundação se inspirou um pouco nisso aí, mas 2019, realmente, nós conseguimos criar, né, esse espaço de maneira mais adequada. Temos uma galeria também associada ao ateliê, né, desde 2020, e 2021 a gente deixou de ser um projeto ateliê e passou a ser um programa da Fundação, né, para não ter descontinuidade, né? Então, e buscando aí exatamente essas potencialidades, construção de identidade e vida autônoma, né? Isso que é o trabalho do ateliê. Eu vou parar por aqui um pouco, né? Deixa eu parar de compartilhar. Eu acho que eu abro espaço, inclusive, para a Marta. Desculpa se eu falei muito rápido, mas acho que a ideia inicial foi fazer uma apresentação mesmo da Fundação. Marta, eu não sei se você quer complementar, mas daí você faz a segunda parte. Eu faço a segunda, é bom. Eu quero te apresentar, Marta, tá bem? Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui, é um prazer enorme, né? Acho que para a gente na Fundação está muito feliz de estar fazendo parte desse grupo, é muito legal, e eu acho que as perspectivas são incríveis, né? O que a gente pode desdobrar dessa nossa interação em rede. Bom, eu sou jornalista, prioritariamente de educação, já trabalho com jornalismo de educação há mais de 25 anos,
transito aí pelo setor, né, pelo terceiro setor, com trabalhos aí de consultoria, comunicação, ligada à comunicação, direito às crianças e adolescentes, enfim, uma série de coisas. E estou na fundação, acho que desde 2020, né, Marcos? Acho que foi em 2020 que eu cheguei na fundação. Eu tenho uma filha com síndrome de Down, uma adolescente chamada Zoe, e tenho um filho mais velho, que é a Zoe, que é o Adriano, que tem 18 anos, e é isso, por isso que eu estou aqui. Por causa, não só por causa da Zoe, mas também por causa do Adriano, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva de um mundo, sei lá, a inclusão, ela diz respeito a todos, a todas, né? É muito abrangente. Então, nesse sentido, eu acho que é isso que me traz aqui. Eu acho que o Marcos, assim, eu estava até fazendo umas anotações aqui, e eu, né, e a fundação, vocês veem que a gente, acho que por conta da história também, né, o Marcos conhece mais a fundo essa história do que eu, mas ela tem um trabalho bastante abrangente, né, e tem uma coisa que que a gente sempre que gira muito, né, que a gente traz muito, quer dizer, por que a questão da autonomia, ela é muito central, né? E a gente se questiona e a gente se provoca a ir sempre além, né? O que é autonomia? Então, tem uma coisa que eu sempre falo assim, eu penso assim, falo, gente, a gente tem que trabalhar aqui dentro para que esse bebê que está chegando na fundação tenha desejo, tenha vontade, tenha habilidades para ter uma vida autônoma lá na frente, né? Eu acho que a gente está num momento em que o capacitismo, que é a maneira, né, como a gente chama atualmente, ainda é muito forte, né? Nós já avançamos muito, né? Veja, nós temos grupos de adultos que vão que se reúnem para momentos de lazer, eles decidem aonde querem ir, o que eles querem fazer, e não ficam sem, né? Nós estamos trabalhando moradia independente, tem adultos no mercado de trabalho, e por que a gente tem isso hoje, né? Por que a gente tem essa geração, algumas gerações de adultos com síndrome de Down, que estão na vida, que estão em sociedade? É porque lá atrás, na década de 80, na década de 90, instituições como a Fundação e muitas outras, né, entraram nesse caminho eu não gosto da palavra luta, mas é a que me vem no momento, pela inclusão, né? E isso foi uma construção, né? A Fundação lá atrás, ela já teve uma cara de uma escola especial, né? E houve um momento em que a Fundação decidiu, falou, não, nós vamos acabar com isso e nós vamos trabalhar, nós vamos atuar para colocar as nossas crianças na escola comum. Então, a Fundação tem um compromisso muito forte, um compromisso muito íntegro, integral, com o modelo social de deficiência, com a Convenção de 2006, e a gente se orienta muito por isso, né? E quando o Marcos fala, né, por exemplo, quando ele mencionou da questão dos atendimentos especializados, né, a gente tem uma preocupação muito grande em não deixar que o atendimento especializado se esgote em si, né? A pergunta que tem que estar por trás de cada atendimento especializado é o que eu estou fazendo para que essa criança, para que esse adolescente se torne mais autônomo, né? Seja uma pessoa autônoma, seja dono de si. Eu acho que isso é muito central para a gente, né, Marcos? Eu paro por aqui, enfim, abro aí para perguntas, enfim, né? A gente queria falar um pouquinho de educação também, né, Marcos? Mas vamos abrir para pergunta agora. Eu sou do Grupo Buriti também e agradeço pela participação de todos aqui, estou feliz por estar participando. E aí, eu vi os números que vocês falaram, números de atendimento e tal, e essas pessoas que vocês consideram nesses atendimentos são todas pessoas apenas com síndrome de Down ou elas têm outros tipos de deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência que não seja intelectual?
Bom, os números, né, que nós temos dentro da nossa missão é de 70% a 30%. 70% síndrome de Down, 30% outras deficiências, tá? Hoje, para os atendimentos, aqueles números que vocês viram em especial dos atendimentos terapêuticos, eles estão nessa faixa, né, de atendimento aí dos 70% a 30%, tá? De outras deficiências. Nós estamos buscando aí, inclusive, olhar um pouco mais para o autismo, né? Então, acho que até a busca sempre é essa regulagem, né? São 70% com síndrome de Down ali que nós temos. Claro que esses números, eles variam muito para cada frente, né? Os 33 mil atendimentos estavam ligados ali no ano, né? Com procedimentos, com o convênio que nós temos do SUS, tá? Mas a busca é essa, né? O que nós temos hoje dentro do nosso contexto é esse 70% com síndrome de Down. E são todas pessoas residentes em Campinas. Campinas e região, né? Eu acho que assim, região que a gente fala é Campinas, a gente atende Barão Geraldo e Campinas. Campinas é muito grande, né? Então, assim, os limites ali tá muito próximo, né? Paulínia, mas é Campinas, né? Os atendimentos que a gente se refere aí, em especial para o convênio do SUS, é Campinas. Nossa, muita gente, né? Que vocês têm. Olha, em termos de atendimento, família, né? A gente fala de impacto, né? É claro que os números ali estão anuais, mas nós estamos falando de 280 a 350 famílias. Essa é um pouco a capacidade, é o que roda, né? Dentro do mês, tá? Os impactos aí é claro que a gente já vai projetando um pouco a família ampliada, quando a gente fala da atenção ao grupo de famílias, né? É porque a gente quer ir abarcando um pouco mais. Mas é um pouco esse número mais fino dos atendidos. Tá certo. Bom, eu gostaria de conhecer um dia, se é Puxa possível, vida, fisicamente, assim. estão todos convidados, quando passar muito por perto de Campinas, só estando em São Paulo, já estão, é um pulinho para cá, né? Obrigada. Aliás, Marcos, eu acho que cabe você falar um pouquinho do evento que vai acontecer o ano que vem, já fazer um convite geral, né? Assim, em andamento, aí o provável congresso ibero-americano, se quiser falar um pouquinho. Podemos, sim, eu acho que até depois, tinha preparado isso para o final, mas Então, deixa aquela situação, roteiro. não, eu acho que é ótimo você falar, né, porque junto à Federação Brasileira das Associadas de Síndrome de Down, né, que eu acho que hoje é representada pela presidente a Cleonice, e o vice Vicente, e a FIADAL. Hoje nós temos a Lenir como vice-presidente, junto com a Estela Brochado e a Irma Iglesias, né, da Federação Ibero-Americana, na definição em Costa Rica 2022, eu acho que já me perdi, não, foi 2023, né, definiram que o congresso seria único, seria juntos, né, da Ibero-Americana e brasileiro, e realizado no Brasil. E dentro desse contexto, acho que a federação, né, na busca ali enfim, todo o processo acabou pegando a Fundação Síndrome de Down se inscreveu também, né, um pouco para estar realizando o congresso. Então, o congresso ele está planejado para 2025, outubro de 2025, e para ser realizado aqui em Campinas. Enfim, estamos aí, como é que é? Eu acho que Marta, não foi muito bom para fazer o convite, mas assim, eu tenho até o material preparado, mas a ideia é que realmente tem uma construção muito grande durante esse 1 ano e meio, né, que ainda nos resta, a poder preparar todo esse evento que eu acho que traz aí muito para nossa causa, para nossa área, enfim, como a Marta falou, né? Eu acho que assim há uma necessidade. O Congresso Brasileiro, o último Congresso Brasileiro foi 2017 enfim, em função da pandemia, 2021 não aconteceu e acho que estamos todos aí precisando muito desse momento, né? Para poder fazer essa discussão um pouco mais ampla. Marta, você quer completar aí o convite e daí a gente pode só lembrar o título, né, que a gente escolheu, né, o congresso, eu tenho síndrome de Down, e daí? Né, eu acho que ele traduz bem
que a gente quer trazer, que é muito essa discussão da autonomia. Eu acho que isso é muito importante no momento atual, né, porque a gente tem, por exemplo, no campo da educação, está ocorrendo uma disputa muito forte, né, até do que significa educação inclusiva, né. Essa disputa está no campo, e então a gente tem aí, eu acho, um papel muito importante aí de trazer essa discussão, né, de trazer o nosso ponto de vista, né, e a nossa perspectiva da busca pela autonomia, da eliminação das barreiras. Eu acho que esses são pontos, assim, são pontos cruciais, né, é que, assim, não queria entrar na discussão conceitual aqui, mas eu acho que é um momento muito chave, e a gente também tem aqui... Oi, Cláudia, você está aí? E tem também, eu acho que nesse contexto, a autodefensoria, ela é muito importante, né? A autodefensoria, ela tem um papel, eu acho, estratégico nesse cenário, de mostrar o que é, né, aonde a gente pode chegar quando a gente trabalha na perspectiva da inclusão, por exemplo, da educação inclusiva, da escola para todos, né, e não de um processo de inclusão, entre aspas, vejam bem, em que você pensa a partir das especificidades de uma deficiência ou de outra, né. Cláudia, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite, de novo, né, um prazer estar sempre com vocês. A gente já vem aí de outras maratonas, né. Eu achei engraçado, porque dessa vez me chamou a atenção uma coisa na apresentação do Marcos, que foi o nome da fundação, né, o nome da fundação quando foi criado, né, que tem a palavra pesquisa. E aí entra, assim, eu sei que a fundação faz pesquisa, vocês têm uma aproximação muito grande com o pessoal da Unicamp, principalmente para essa questão da educação inclusiva e tudo. E aí é engraçado, porque a fundação, ela tem um pouco a minha palavra, a palavra aqui que está vindo, ela não é fama, tá, gente? Mas é reputação. Reputação de sempre basear as suas informações em pesquisa, né? Quando vocês fazem os congressos internacionais de vocês sempre vão para o lado europeu, foge um pouco daquela linha americana. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de ressaltar. Eu acho que é muito importante, mas, assim, e também ressaltar que isso é muito importante para a gente como rede. É muito importante essa presença de vocês, que têm essa experiência e esse modus operandi de pesquisa, até para inspirar os outros polos, porque às vezes quando a gente fala pesquisa, ela parece que é um monstro, um bicho de 7 cabeças que vai ser muito difícil de se fazer, e na verdade é uma metodologia. Às vezes a pessoa já faz um pouco de pesquisa, e ela nem sabe que ela está fazendo né, está coletando dados ali. Então, assim, eu gostaria de entender, e isso é uma curiosidade que eu tenho, se quando vocês criam um projeto novo, essa questão dessa informação baseada em ciência ou em dados, é uma coisa que vocês usam em todo momento, para criar novos programas, quando vocês estão pensando até estrategicamente no sentido de trazer uma pessoa como um estagiário, como é que vocês usam essa ferramenta, essa lógica de pesquisa no dia a dia de vocês, entende? Nas escolhas que vocês fazem. Porque aí, quem sabe, a gente pode começar até a criar uma metodologia de polo para a gente entender as estratégias, as escolhas, né? Que caminhos que vocês tomam, como é que vocês fazem esse tipo de coisa, entende? Para sair dos fake news da vida. Posso começar, Marcos? Vamos lá. Cláudia, a pesquisa, ela é assim, não é que a cada passo que a gente dá dentro da fundação a gente se vale de pesquisa, tá? Mas
por exemplo, isso é uma coisa que permeia o tempo todo. Quando o Marcos falou, por exemplo, do PRONAS, né, que aconteceu lá atrás, para a gente fazer o diagnóstico, me corrija se eu estiver falando bobagem, Marcos. A ideia do PRONAS era o quê? Era fazer um levantamento de como que as pessoas, se as pessoas tinham alguns sinais, pessoas na idade adulta, no início da idade adulta, tinham já alguns indicadores, alguns sinais que poderiam sinalizar alguma tendência para o desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Eu não sou médica, gente, se eu falar alguma bobagem aqui, me perdoe, tá? Então, você vê, isso é um programa, um projeto que aconteceu durante um tempo com essa perspectiva. Então, nós temos essa preocupação de estar associadas, né, como instituição, a esses temas relevantes. Nós não vamos começar a fazer um programa de, sei lá, de prevenção do envelhecimento precoce, da cabeça da gente. Vamos brincar de roda aqui, porque a gente leu no Instagram que é legal brincar de roda. Isso jamais, na fundação, isso jamais vai acontecer, né? Um processo relacionado à pesquisa que está acontecendo agora, que eu acho que pode ajudar a entender um pouco a nossa dinâmica, é o que está acontecendo na área da educação. O pessoal do LEPED está fazendo uma pesquisa a pedido da gente, é uma pesquisa em escolas. Por quê? Porque a gente começou a perceber que o convênio que a gente tem com a prefeitura, a maneira como o atendimento acontece, ele não estava contribuindo dentro daquilo que a gente esperava para o desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem daqueles estudantes. Mas por que eles não avançam? O que está acontecendo? Né? Então, a gente chamou o LEPED para fazer um estudo sobre o nosso serviço de AE, né, à luz de toda a legislação. Essa pesquisa está em andamento, é uma pesquisa que envolve, ela é qualitativa, mas eu acho que tem um pouco de quanti também, para a gente tentar reunir evidências, para a gente reorientar o nosso serviço e, com essas informações, tentar incidir na política pública no nosso município, e quiçá no Brasil, né, gente? Entendeu? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo nesse momento, né? E a gente tem todo esse intercâmbio também, né, com Barcelona, com a Espanha, a Lenice sempre fez muito essa ponte. Então, a gente procura estar conectado, né, com esses espaços e centros aí de formação de pesquisa. Não sei se eu te respondi. Tá? Respondeu, sim, respondeu, porque eu vejo que a maneira com que vocês fazem a incidência de perguntas, assim, de dúvidas, as respostas que vocês dão são sempre muito bem pautadas, e eu acho que evita uma segunda onda de achismos, né? Então, respondeu sim. Obrigada, Marta. Ana Cláudia Brandão, acho que quer falar alguma coisa também. Na verdade, queria fazer um comentário. Parabenizar, obviamente, né, por todo o trabalho que a Fundação Síndrome de Down tem feito nessas 4 décadas, né, Marcos? Você falou 39, mas a gente pode falar 40, né? Se foi 84. Eu tive já a oportunidade de participar de alguns eventos que vocês fizeram aí, e sempre com muita seriedade, com muita ciência mesmo, né? Eu não sabia desse nome antigo da fundação, então realmente a gente consegue então entender a seriedade das ações, seja na ciência da saúde, da educação, né, de tudo que é baseado em evidência que a fundação faz. Queria aproveitar um comentário que a Marta fez sobre a questão da autonomia, né, sobre o que a gente quer no final, né, é felicidade com autonomia para esses jovens, né, e assim, sempre lembrar, a gente já falou na primeira reunião aqui dos polos, quando a Beatriz apresentou, a gente acabou falando de autonomia também, e da importância do trabalho com as famílias, né, porque a gente não tem autonomia trabalhando só os jovens, infelizmente. As famílias têm um papel fundamental nessa questão, e a superproteção e infantilização ainda é uma coisa que a gente vê muito e precisa ser trabalhado
constantemente, como vocês fazem aí, né? E todos os locais que trabalham com jovens, com adolescentes, crianças, né? Porque a autonomia é um processo, ela não cai da noite para o dia, a gente tem que trabalhar com as famílias ali desde dos bebês, né? E um comentário sobre o Congresso, acho que o Marcos, sei lá, acho que vai falar mais um pouquinho, porque você falou que tem um slide para apresentar, Marcos, não sei, sobre... Mas só para dizer que, assim, eu sou membro, né, do Comitê Técnico Científico da Federação Brasileira, e a Cléo, que é a presidente, e o Vicente, a gente também já está pensando um pouquinho na programação científica, né, e provavelmente, acho que a Rede Buriti, a fundação, a gente deve conversar junto sobre isso, e uma participação aí do pessoal da Rede Buriti vai complementar o sucesso desse congresso ibero-americano e brasileiro que vão ser juntos aqui aí em Campinas. Parabéns. Obrigado. Marcos, você vai seguir com a apresentação? Olha, sim, eu vou colocar, né, por uma questão ali, até eu peço desculpas, enquanto a Marta estava falando, ela estava falando da pesquisa, que era algo que nós iríamos apresentar, né? Perfeito. Eu vou fazer uma breve apresentação realmente, Marta, fica à vontade, mas é só mais para a gente, né, dizer ali os nossos desafios, aonde está, e a gente está buscando exatamente centrar nossa energia, né? Então, eu vou projetar aqui de novo, tá? Porque é importante isso, né? É dinâmico o processo, né? Então, os desafios, eles são muito presentes o tempo todo, né? Eu acho que as frentes estratégicas, nós deixamos aqui como frente estratégica, né? Mas é exatamente as frentes que têm nos desafiado constantemente, tá? A educação inclusiva, que é um dos nossos programas, né? Deixei aqui um pouco os números, mais para vocês saberem aí aonde nós estamos falando. É uma parceria que nós temos com a Secretaria Municipal de Educação, ofertando esse serviço de AE para estudantes que, enfim, não teriam esse acesso, né, na escola. E acho que a Marta já trouxe bem aí que o nosso incômodo, né? Eu acho que os nossos questionamentos eram exatamente isso. Eu estou falando desde 2022, mas eu acho que efetivamente em 2023, né, vem nos trazendo um pouco o que realmente a Fundação está fazendo nesse processo de educação inclusiva, nesse termo de parceria que nós temos com a Secretaria Municipal de Educação. Então, acho que foi a partir daí que entra essa parceria. Eu não sei por que a gente desformatou tudo. Entrou um pouco essa parceria da pesquisa, né, para trabalhar esse aproveitamento escolar dos alunos. Eu acho que eu vou tirar a projeção, porque eu acho que deu uma bagunçada aqui na projeção, tá? Nós temos essa parceria com o LEPED, eles estão exatamente dentro desse trabalho. Eu acho que não só ressignificando aí um pouco o processo do nosso termo de parceria, mas também tentando trazer um pouco essa reflexão dentro da incidência da política pública de Campinas. Então, acho que, enfim, Marta, depois você pode completar. Realmente, aqui... fica tranquilo, Marta. Parte de envelhecimento, né? Eu acho que nós trouxemos exatamente o quanto tem nos desafiado aí. Nós até chegamos a conversar um pouco dentro do próprio espaço que nós tivemos já na Rede Buriti, o nosso desejo de continuidade mesmo desse, não só do processo de avaliação, mas de um programa mais amadurecido relacionado às ações para o envelhecimento precoce, e o nosso ateliê de artes, né, onde ele tem, deixo aqui só o histórico das exposições, porque mais do que as exposições é o desenvolvimento aí um pouco, quando a gente fala, né, de criar uma ferramenta social, de criar, incidir, nós estamos falando de algo que o Ateliê de Artes está trazendo para nós, dentro desse processo mesmo de autonomia, mais do que só a exposição, que é um percurso que é feito por essas pessoas, né, que frequentam o ateliê, a ideia de um ateliê aberto de artes,
mas que busca aí, eu acho que assim, né, o nosso desafio maior, né, Marta, ainda é em registrar tudo que acontece dentro desse espaço em relação ao processo de autonomia e que nos traz sempre essa reflexão mesmo, né, o quanto um espaço como esse vai além, né, porque não é somente um espaço de ação, de convivência, mas é de aprimoramento mesmo, e o quanto isso tem ajudado muito a gente, em especial com os adultos, né. Eu acho que é isso que eu queria... Queria só complementar, Claro, claro. na verdade, reforçar uma coisa do ateliê, né? Porque quando a gente fala do ateliê, muita gente às vezes fala, é um lugar de arte-terapia. Não é a arte-terapia que a gente faz no ateliê. O ateliê é um espaço de artes plásticas conduzido por 3 artistas plásticos que estão ali fazendo um trabalho com técnicas, né, artísticas, com o objetivo de ter um espaço ali de autoexpressão, de expressão das pessoas. E, gente, é assim, venham ver o ateliê, porque realmente, assim, é um espetáculo, sabe? Então, a ideia é que a gente tem vários adultos que frequentam o ateliê, tem gente que vai toda semana, tem adolescentes, tem crianças, né? E por enquanto são só pessoas que estão frequentando a fundação, que vão para o ateliê, mas a nossa vontade, o nosso desejo é abrir isso, é que um dia o ateliê seja um ateliê da comunidade, entendeu? E que as pessoas passem por lá, né? Então a gente tem essa visão, esse desejo, né? Porque é disso que se trata, né? Quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando, então, tirar essa barreira, né? Não, esse ateliê é para pessoas com síndrome de Down, esse espaço, não, a gente quer que seja. E só um detalhe que eu queria trazer com relação às exposições, assim, em 2020, na pandemia, a gente fez o primeiro leilão do ateliê. A gente faz leilões anuais do ateliê. Então, como é que foi esse leilão? Foram artistas, amigos, que doaram suas obras e foi feito um leilão de artes com essas obras. O objetivo era arrecadar fundo para a fundação, defender a causa, aquelas coisas. O ano passado, a gente fez, foi o terceiro leilão, Marcos, ou o segundo? Terceiro. Foi o terceiro já, no ano passado. A gente fez com obras dos frequentadores, das pessoas que vão. Gente, foi um sucesso o ateliê, foi um sucesso o leilão, vendeu tudo, assim, né? E as obras de arte que tem, eu comprei uma, enfim, queria ter comprado 3, porque são coisas muito bonitas, né? Então, é muito legal a gente ver a pessoa sendo pessoa, né, para além do rótulo síndrome de Down, disso e daquilo. É uma pessoa, entendeu? Que foi lá, fez um quadro, fez uma pintura e, você entende? Vendeu aquilo, ou não. Teve muita gente que não quis também participar. Minha filha também foi uma que, não, eu não vou pôr à venda os meus, sabe? Então, é bacana isso, né? É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente aposta, é isso que a gente quer, sabe? Então, eu queria só deixar esse comentário aí sobre o ateliê, porque para mim, assim, sabe, é muito amorzinho, assim, eu gosto muito do ateliê. Bom, eu sou suspeita a falar, porque eu sou uma pessoa absolutamente das artes, eu acho que a arte complementa a expressão humana, acho que é fundamental para qualquer ser humano, né? Então, parabéns também por isso, de compreender, né, que todos nós podemos criar da nossa forma, como acharmos melhor, e também temos direito de falar que não queremos criar nada, não fazer arte, e está tudo certo. É isso mesmo. Não é? Excelente. Marcos, você quer complementar? Quer fazer um fecho? Eu posso, sim, né, apresentar aqui um pouco essa identidade visual do Congresso, do que a gente fez, né, até esse momento, mas eu acho que para a nossa rede aqui, né, eu acho que sempre esse grupo, o contexto, né, eu acho que não precisa ser dado como um todo, mas de qualquer forma, eu acho que é um espaço que, se tiver a oportunidade da gente dar continuidade, inclusive, de poder ir informando, né, a cada momento o que está acontecendo em tudo isso, tá? Em todas as etapas aqui
do congresso que a gente está planejando. Esse momento é um momento específico nosso de apresentação do projeto, né, do congresso, né? Então, nós temos aí exatamente como tema, eu tenho síndrome de Down e daí, já conversamos um pouquinho, mas estamos falando aí exatamente desse 9º Congresso Brasileiro e do 7º Congresso Ibero-Americano de Síndrome de Down. Os eventos, né, são esses dois tradicionais já da área, que eles vão ser reunidos. Definimos aqui que a cidade de Campinas seria esse ponto. Temos aqui uma previsão de data de 22 a 25 de outubro, promovido pela Fundação, e os temas centrais, eu acho que permeia aí um pouco exatamente a chamada, né, que nós fazemos. É claro que isso não impede de trazer toda a discussão, né, mas a vida adulta, independência, autonomia, o trabalho, vida afetiva estável, né, os desafios para o envelhecimento precoce e o Alzheimer, eu acho que são temas que eu acho que tem um custo aí alto para que a gente possa colocar em discussão e, voltando, né, tentar trazer também elementos aí de evidências que possam, enfim, nos respaldar, poder, né, criar caminhos aí para essa discussão. A expectativa, né, eu acho que ali, pensando um pouco nessa organização do evento, a gente acabou trazendo um pouco essa expectativa em função dos números dos últimos eventos que aconteceram, né? Chega a cerca de 1.500, enfim, 1.300 a 1.500 pessoas quando é um congresso brasileiro e de 500 a 800 pessoas quando é um congresso ibero-americano. Então, na junção desses dois, nós estamos tentando sempre olhar, pensar num público aí de 2.000 participantes, tá bom? Acho que o público-alvo, né, dentro do síndrome de Down, os familiares, os profissionais, isso é algo que já vem aí um pouco já desenhado até dos outros momentos, e esse protagonismo que também gera um pouco de desafio para nós dentro do Congresso, e um desafio que pode, enfim, tornar o evento mais bonito, mas também nos torna mais desafiador em termos de construção, para uma linguagem, né, simples. Nós queremos mesmo que eles se protagonizem, estejam nas mesas juntos, para isso toda a ideia de acessibilidade, trabalho, né, com traduções, enfim, eu acho que é um exercício que a gente vai ter que fazer e também contratar, sem dúvida nenhuma, no sentido de poder criar todos esses materiais de acessibilidade. Bom, a ênfase na vida adulta aí, eu acho que tem só um pouco o contexto, né, dela ser historicamente negligenciada, e daí eu acho que entra aí um pouco essa coisa da educação, do direito de estudar, trabalhar, ter renda, né, a própria moradia independente que a gente estava discutindo, e o que exige aí, eu acho que como tema, essas mudanças na sociedade, né, para que isso se torne realmente uma realidade. Como eu disse, eu acho que aqui é só mais dizendo aí um pouco o contexto, é um pouco onde nós estamos estudando realizar o evento, no Expo Dom Pedro, enfim, ele fica situado dentro de um shopping, quem conhece Campinas, é um grande shopping que tem aqui, e está no entorno, próximo às universidades, aí Unicamp e a PUC. Enfim, olhando um pouco para os critérios de hospedagem, traslado, alimentação e a capacidade mesmo. Isso aqui foi um pouco o que nós pensamos de estrutura do evento, né, abrindo aí com os pré-congressos no dia 22/10, daí tem essa abertura à noite no dia 22 com uma conferência, e os dias 23, 24 e 25, acho que com realmente, né, essas diferentes modalidades aí. É claro, contemplando aí também as necessidades específicas das federações, enfim, de instituições, nós queremos fazer realmente um grande momento, né, aproveitando tudo isso. As próximas telas aqui, eu vou, patrocínio, mas eu acho que é melhor a gente fazer o convite para vocês, que eu acho que é bem isso, né, que a doutora Ana Cláudia trouxe, dentro dessa comunidade, eu acho que nós somos muito fortes, mas para tentar achar parceiros que possam nos apoiar e tornar isso uma realidade mesmo para nós, né, em termos de fazer um congresso muito especial aqui, 2025, tá? Então, eu acho que a gente está querendo muito que isso aconteça. Bom, se alguém quiser fazer algum pronunciamento, senão a gente encerra por hoje. Cíntia, eu queria fazer uma palavrinha. Eu estou meio desajeitado aqui, eu continuo no trânsito,
Eu achei que eu fosse chegar em 20 minutos e não realmente cair num congestionamento absurdo. Mas, olha, muito obrigado, Marcos e Marta, assim, pela apresentação de vocês. Acho que foi excelente. Eu sempre digo que eu sou novato na área, né? Eu vim da área acadêmica, da pesquisa, da área essencial, e estou, assim, realmente encantado com a magnitude desse trabalho. E acho que a Marta usou uma palavra que eu repetiria aqui, que é a abrangência do que vocês fazem. Acho que é muito bonito ver tantas iniciativas, tantas vertentes que se integram dentro de um eixo principal, que é o cuidado com a pessoa com síndrome de Down. Eu acho que a Rede Buriti tem muito a se beneficiar com a presença de vocês, então desde já muito obrigado por fazer parte dessa parceria, e acho que o que a gente puder também ajudar naquilo que for necessário com relação eventualmente ao Congresso, outras iniciativas que vocês precisem do nosso input, a gente vai ser um prazer poder interagir em mão dupla com vocês. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela apresentação, foi excelente e, enfim, até uma próxima, né? Um abraço para vocês. Obrigada, professor. Eu vou agradecer também ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Acho que é importante, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Unifesp, a todas as outras envolvidas, o FMG e todas as associações e fundações de síndrome de Down que fazem parte, que compõem essa teia da Rede Buriti, e essas nossas conversas são de alta relevância para que o nosso trabalho frutifique, para que a gente consiga construir de fato essa rede de pesquisa e tudo mais. Muito obrigada a todos, boa noite, e daqui 15 dias a gente está de volta, ainda precisamos escolher o próximo palestrante.